cansado, aleluia, de tantas reuniões solenes, de tantos encontros, aleluia, regados de tantas idolatrias. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Deus estava cansado, aleluia, com tudo aquilo, o povo ainda pecava a cada vez mais. E Isaías, no capítulo 1, no versículo de número 18, a Bíblia nos diz desta maneira, aleluia, então vinde e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lana. E o versículo de número 19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Havia um profeta que tinha sido levantado por Deus, e se nós olharmos por que este profeta estava sendo levantado por Deus, nós vamos entender que este profeta só foi levantado por Deus quando realmente ele viu o fim, aleluia, do seu primo chamado Uzias. No capítulo 26, no versículo 14 de 2 Crônicas, vai contar a história de Uzias. Do versículo 1 até os versículos finais deste capítulo, nós vamos ver o fim de Uzias. Uzias tinha um aparato de armas, aleluia, engenhosas e muitas outras coisas. Uzias estava regado de um grande batalhão de soldados, de homens preparados. Mas quando a Bíblia nos diz, eu quero chegar aonde eu vou, eu quero falar realmente, e eu quero, aleluia, firmar naquilo que Deus colocou na minha mente e no meu coração. Mas esse Uzias, você precisa entender por que Uzias, o porquê que Isaías teve um encontro com Deus. É porque Isaías, no capítulo 26 de 2 Crônicas, o versículo 14, a Bíblia diz que Uzias exaltou no seu coração de tal maneira em que ele adentrou no lugar santo, aonde somente os sacerdotes poderiam entrar e apresentar ali, queimar incenso. Aleluia, mas Azarias entra atrás dele com 80 sacerdotes, aleluia, e naquele momento repreende Uzias, e Uzias sai dali de dentro do lugar santo, leproso, e até o dia da sua morte, nem na sua cova ele pôde escolher, e nem estar em uma cova primordial, aleluia, dos reis. Ele foi sepultado em outra cova, menos aqueles que eram reis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando olhamos que Isaías viu tudo isso acontecer, Isaías colocou a sua costa, bem dizer, um provérbio bem conhecido, a sua costa de molho. E Isaías viu tudo o que aconteceu com Uzias. E no mais, queridos, Isaías prestou muita atenção naquilo, e Deus havia mostrado para Isaías acerca do que acontecera com Uzias. Mas Isaías estava agora, prestando atenção, analisando o que acontecera com Uzias, e ele rapidamente, Deus começa a falar com Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Isaías começa no capítulo 1 do profeta Isaías, Deus chama Isaías, aleluia, e Deus chama Isaías e diz dessa maneira, o capítulo 1, versículo 1 diz assim: uma visão que Deus deu sobre Judá e Jerusalém, aleluia, Isaías, filho de Amós, no